Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando uma palavra ao teu coração. A palavra hoje está no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos fazer menção a partir do verso 6 em diante, que diz assim: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Oh, aleluia! Queridos, que palavra tremenda. Olha que o Senhor nos ensina a respeito da nossa carne, a respeito da vontade de querer fazer algo errado, a respeito da vontade de querer pecar. Preste bem atenção que no verso 7, o Senhor diz assim: a ti cumpre dominá-lo. Dominá-lo o quê? Sentimentos contrários, sentimentos que querem nos tirar da direção certa, sentimentos que querem nos induzir a pecar, a ferir a santidade de Deus. E o Senhor nos ensina que tais sentimentos Deus nunca arrancará de nossa alma de forma sobrenaturalmente. Como, pastora? Eu vou explicar. O Senhor não vai fazer isso porque primeiro o Senhor nos deu livre-arbítrio. Nós podemos muito bem escolher entre o bem e o mal, o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Nós temos também discernimento. Então Deus não vai fazer algo desse tipo, não vai arrancar esses sentimentos que surgem em nossas almas sobrenaturalmente, contra ou simplesmente sem a nossa permissão, sem a nossa vontade. Ele faz tudo isso, querido, mas primeiro você tem que permitir, você tem que querer. Porque se o homem deve dominar o seu desejo, é porque Deus que o fez sabe que ele tem poder para isto. Deus jamais vai nos pedir algo sabendo se nós vamos ter capacidade de atender seu pedido ou não. Então, quando Deus chama a atenção de Caim, é porque Caim já estava com um sentimento perverso, maligno. Nós sabemos aqui o contexto da história que diz respeito à oferta, em chamar a atenção de Deus e em ouvir a Deus. Caim dá o pior da terra, ele era lavrador, mas dá o pior da terra. Dá uma oferta de qualquer maneira, achando que Deus iria receber. Já Abel era um pastor de ovelhas e dá o seu melhor, ou seja, ele dá a primícia do seu rebanho, as primícias. É isso que ele faz. Ele dá o melhor. E essa postura de Caim agradou o Senhor, agradou-se o Senhor por essa oferta. Ao passo que Caim ofereceu ao Senhor a oferta de qualquer forma, e quando Deus deu a resposta, o Senhor rejeitou a oferta de Caim. E Caim se irou por isso, o seu semblante caiu. E ali deixou crescer um sentimento terrível de ciúme, de inveja. Um sentimento que ele alimentou e na primeira oportunidade ele matou o seu irmão drasticamente, cruelmente, covardemente. Porque ele se achou no direito de não somente alimentar o seu desejo ruim de matar seu irmão, como também de achar no direito que Deus tinha que responder ou aceitar a sua oferta que foi dada de qualquer maneira. Então, queridos, Deus olha para Caim e antes de acontecer o primeiro homicídio da Bíblia, o Senhor começa a chamar a atenção, a adverter a Caim e diz: Caim, por que tu está tão furioso? Foi essa pergunta que o Senhor fez a Caim. E aí o Senhor continua falando: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Ou seja, se você fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, por que eu não aceitaria a tua oferta? E aí o Senhor, já sabendo que já estava no coração de Caim, o Senhor continua dizendo: mas se não o fizer, tome cuidado.
O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. O Senhor estava dizendo, cuidado, Caim, porque esse sentimento que você está alimentando aí dentro do teu coração está querendo te destruir. E se você não controlá-lo, ele vai te controlar. E você vai ser dominado por esse sentimento mau. E você vai pagar o preço. Era isso que o Senhor estava falando com Caim. Então, queridos, nós aprendemos aqui que nós podemos controlar sentimentos ruins, desejos ruins. Se de repente você está enfrentando uma guerra pessoal e de repente você quer botar para fora, você quer pecar, ou de repente você quer de alguma maneira alimentar sua carne, em nome de Jesus, receba a força do Senhor para você ter o direito de não pecar. Por quê? Porque você é livre para não querer pecar, porque você não deseja pecar. Você está compreendendo o que o Senhor está falando? Aqui, quando o Senhor dá essa orientação a Caim, para que ele tivesse cuidado de dominar aquele sentimento maligno, o Senhor sabia que ele tinha capacidade sim de dominar. O homem deve resistir o pecado. O homem deve resistir até o sangue, combatendo o pecado. Hebreus 12:4 também nos ensina isso. Porque quando ele resiste, quando ele combate, quando ele enfrenta, o Senhor não deixará este sozinho na luta. Se ele quiser vencer a guerra contra o pecado e combater com as armas espirituais, esta pessoa, este homem, começará a se encher do Espírito Santo, aleluia. E por sua vez, o Espírito Santo assistirá em sua fraqueza a vitória que será certa, estabelecida por Deus. E aí, de repente, você está me perguntando, como eu posso, pastora, combater esses sentimentos que estão gritando dentro de mim? Como eu posso enfrentar esta guerra contra o pecado? Que armas espirituais são essas? Eu te digo, palavra de Deus. Coma a palavra de Deus, se alimente dela, ela é teu escudo. Ore 24 horas, jejue, sacrifica a tua carne. Também a adoração, o louvor verdadeiro, aleluia, diante de Deus, Ele vai aceitar teu sacrifício. Tem a comunhão também na igreja, vá para a igreja, vai se alimentar. Ficar sozinho dentro de casa não é uma solução não, pelo contrário. É um campo aberto para Satanás minar e colocar mais sentimentos contrários. Estas são as armas espirituais que o Senhor disponibiliza para você hoje. Se levanta. Deus estabeleceu o homem para dominar. Você pode dominar. Você pode governar, você pode estabelecer, você pode discernir, porque tudo isso foi liberado para mim e para você. Quando nós podemos sim ter consciência do pecado, porque nós temos consciência do pecado, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Mas quando colocamos dentro dos nossos corações em vencê-lo, demonstrando que a nossa aliança com Deus tem muito maior valor do que prazeres momentâneos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus nos exalta, Deus nos ajuda. Mas quando isso acontece ao contrário, quando nossos prazeres momentâneos, proporcionados pelo pecado, imperam em nossas vidas, vêm para fora e se torna um ato real, o pecado vai trazer fracasso, perdas, destruição. Então, cuidado. Domine o desejo ruim que está no teu coração. Domine o pecado. Controle para que você não seja controlado por ele. E tenho certeza que Deus te dará a vitória. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas, porque eu creio que tem muitas pessoas com conflito espiritual, com guerras espirituais, querendo vencer. E muitos estão cedendo, muitos estão fracassando. Também te convido para se inscrever em nosso canal. Nos ajude nesse trabalho. Ative o sininho para receber a notificação das mensagens quando for postada aqui. Nos ajuda. Tenho certeza que você estará contribuindo para o crescimento do reino. Deus te abençoe. Fica com Deus.